Ok. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marri. Vamos começar? Sim, vamos começar. A gente está no YouTube já ou não? Porque eu estou vendo aqui no YouTube, não começou ainda, tá lá esperando. Agora foi. Que demora. Começou? Acho que agora começou. Deixa eu ver aqui. Começou, tá lá. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Rosana. Boa noite, Marie. E, bom, primeiramente, agradecer mais uma vez a TV Galáctica por dar essa oportunidade aqui. É mais de um ano para a gente agora de estar falando sobre a tecnologia, sobre a Fundação Cash, né, que é um marco na história da humanidade. Né? Isso é a minha humilde opinião. Então, o que a Sr. Cash está trazendo hoje para a humanidade é realmente algo fantástico. A gente estava conversando isso com o buscador de conhecimento e realmente a gente não tem essa noção, né, da grandiosidade que a gente tem em mão. Porque hoje, pela primeira vez, está tendo essa união, né, entre não só essa união da alma do homem com a ciência, mas muitas das coisas que assim que a espiritualidade, a religião conseguia passar como forma de experimentos, a gente consegue entender como isso funciona, até o Criador e tudo mais. Então, é realmente algo incrível que está acontecendo, né? A Marie hoje, eu vou dar um pequeno spoiler, a Marie hoje ela vai fazer uma leitura de um workshop passado do Sr. Cash. Eu recomendo vocês ouvirem esse último workshop do Sr. Cash, que tem muita informação. Né? Chega um ponto que o Sr. Cash até explica sobre a criação da luz, só que a gente tem que saber ouvir, porque ele coloca tanta informação que às vezes a gente se perde em tanta informação. Mas no último workshop ele explica que vai por água abaixo muitas das coisas que a gente imaginava sobre como a luz é criada, na verdade. Então, e o Sr. Cash dá essa explicação nesse último workshop, não só isso, mas muito mais coisa que tem. Hoje a Marie vai trazer um pedaço desse workshop que é bastante interessante. Peço para vocês, por favor, prestarem atenção no que vai ser passado aqui hoje, que é bem interessante. E a gente espera que na sexta-feira agora a gente deve ler um pedaço desse workshop também, alguns pontos principais, porque foi muita coisa importante passada, né? Então é importante estar digerindo isso e a gente ter essa percepção da grandiosidade que a gente está recebendo, esse presente gigantesco. Pela primeira vez a gente está entendendo o processo, né? Não só experimentando e tentando relatar experiências nossas, mas entender a totalidade, né? Acho que tudo isso, esse foi o desejo de todo mundo na infância, né? A gente sempre se perguntou, acho que qualquer um de nós tem um coração inocente, que a gente queria entender, não é possível que isso tem que ter uma explicação disso tudo, né? E hoje está tendo, a gente está recebendo isso. Acho que cabe a gente desenvolver e tentar se aprofundar. Então é realmente fantástico, quase inacreditável o que está acontecendo hoje com a humanidade. Mas para quem não conhece a tecnologia, né, pode parecer algo grandioso demais o que a gente está falando aqui, nessa introdução, eu peço para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram, Cash Brasil Corona Team. Lá vocês vão ter todas as informações que vocês precisam sobre a tecnologia, sobre essa nova ciência do plasma, e vocês podem colocar suas dúvidas lá também, que a gente vai estar ajudando na medida do possível, tá bom? Então, sem me prolongar mais, vou deixar a Marie se apresentar e prosseguir. Okay, thank you very much, Marie. Yes, so good evening, Rosanna, and good evening, Rafael, and good evening, everyone. Listen to this programs. I am Marie, and I am a Universal Council member for the Norwegian language, which is my native language. And today I have prepared an introduction from the latest Knowledge Seekers Workshop, which is 416. And well, it's a lot about spaceships. Então, a Marie diz: olá a todos, eu sou Marie, membro do Conselho Universal representando a língua norueguesa, e ela diz aqui que ela vai começar esse workshop de hoje fazendo uma introdução, né, que na verdade é um trecho do último workshop do Sr. Cash, que fala bastante sobre unidades de voo e nave espacial. So this is Mr. Cash speaking. I can paint it the way it suits your eyes, but it does not change the fact about the knowledge of the creation. And then, at the same time, this will again be divided into others, and to the others, and to the others, and the rest of it, where this fundamental plasma in the process of this division and condition, and in the process of interactions with the fields,
which he created himself, will create new plasmas, new conditions, new what we call divisions, that the interactions of these fields now creates a new plasma. One be the soul of the creator, and one the soul of the man, which in fact it came from in the beginning. Então essas são as palavras do Sr. Cash no último workshop. Posso pintar isso da maneira que convém aos seus olhos, mas isso não muda o fato sobre o conhecimento da criação. E ao mesmo tempo isso será novamente dividido em outros, e para outros, e para os outros e para o resto, onde este plasma fundamental no processo de sua divisão e condição, e no processo de interações com os campos que ele mesmo criou, criará novos plasmas, novas condições, novas o que chamamos de visões, que a interação desses campos cria agora um novo plasma. Uma seja a alma do Criador, a outra a alma do homem, que de fato veio do início. I made man in the image of myself, because it came from the process of the division of the fields of me. And I don't need to divide myself, as at this point I can release part of me, that it becomes part of this division. And I can interact anywhere, any position, with anything. Then you understand. Some of the names given to the Creator in what we call Korean are part of the 99 names of Him. And if you understand all, when you read the Quran, you understood the 100, which is the totality. Understanding is omnipotent. It is understanding every others, because he radiates the same. It depends where you interact with him. Então, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque ele veio do processo de divisão dos campos de mim. E não preciso me dividir, pois neste ponto posso liberar parte de mim, que se torna parte desta divisão, e posso interagir em qualquer lugar, em qualquer posição, com qualquer coisa. Então você entende algum dos nomes dados ao Criador no que chamamos no Alcorão, que fazem parte dos 99 nomes dele. E se você entende tudo, quando você lê o Alcorão, você entende os 100, que é a totalidade. Compreensão é onipotente. É compreender todos os outros, porque ele radia o mesmo. Depende onde você interage com ele. He doesn't decide that this part of the plasma of the universe will receive less than the other. He radiates the same, like a sun. It's you and the fields which turns and toss and create the winter and the summer, the black and the white skin and everything else. But in truth, the fields of energy of the Creator radiates amongst all of us. And if you understand this, in this fundamental system of flight, we create that embodiment, how close you want to go back, and how you want to understand the process of creation, even while you are within the system, as you see the totality of the fields. Então, ele não decide que esta parte do plasma, aqui a gente está falando do Criador, ele não decide que esta parte do plasma do universo receberá menos do que a outra. Ele irradia o mesmo, como um sol. É você e os campos que giram e arremessam e criam o inverno e o verão. A pele preta e branca e tudo mais, mas na verdade, os campos de energia do Criador irradiam entre todos nós. E se você entende isso, nesse sistema fundamental de voo, nós criamos esta corporificação. Quão perto você quer voltar e como você quer entender o processo de criação. Mesmo enquanto você estiver dentro do sistema, enquanto você vai ver a totalidade dos campos. I created a new field condition
This is why, if you understood, I always said, I can give you a fish or I can give you a man in a pool, because I have the knowledge to be able to create the fields of the universe within the water. Then, as I change the fields with the strength of the fields of the emotion of the soul, I create the man or a beast or a fish. One drop, that drop is the energy field of the creation, which to my knowledge is easy to make and use. Now you understand more about the totality of the knowledge of the plasma technology. Eu crio uma nova condição de campo. É por isso que, se você entendeu, eu sempre disse que posso lhe dar um peixe ou posso lhe dar um homem em uma piscina. Porque tenho o conhecimento para poder criar os campos do universo dentro da água. Então, ao mudar os campos com a força do campo da emoção da alma, eu crio um homem, uma besta ou um peixe. Uma gota, essa gota é o campo de energia da criação, que ao meu conhecimento é fácil de fazer e usar. Agora você entende mais sobre a totalidade do conhecimento da tecnologia do plástico. So then we are on the first question. Could the Universal Council answer a question? We know that the big laboratories are at this moment harming humanity, and now they are targeting children. Will this attitude for greed and power bring consequences to humanity? Então, temos a primeira pergunta agora, que é: o Conselho Universal poderia responder a uma pergunta? A pergunta é: sabemos que neste momento os grandes laboratórios estão prejudicando a humanidade e agora eles estão visando as crianças. Será que essa atitude de ganância e poder trará consequências para a humanidade? And the first answer, we have to change the condition to a condition where they no longer can harm us or any other soul. We have the knowledge to get out of this mess, and it's gifted to us. We can use our soul to change their behavior. We can use our soul to protect our physicality. We can use the wish to change the behavior. If many of us, like in all the demonstrations around the world, have the same wish for freedom, our wish becomes a strong wish for freedom. And if we elevate the souls of the people who are harming humanity, their own soul will force them to change. And if they still not change, the war will be within them. Let's embrace this knowledge that is gifted to us. Study, teach your neighbor what you found out. Become the scientist which once were your childhood dream. We have the ganses, the nano, the plasma. We can create energy, food, even spaceships with this technology. But we never harm, not even the bad guys, because we know better. That's why ethos, morality, and service to others, and all this talk about peace is so good, because we get stronger souls and they get weaker. Let us use this power to get control of our lives. Do we even need leaders in the future? Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: temos que mudar a condição para uma condição onde eles não possam mais nos prejudicar ou a qualquer outra alma. Temos o conhecimento para sair desta bagunça e isso nos é presenteado. Podemos usar nossa alma para mudar o comportamento deles. Podemos usar nossa alma para proteger nossa fisicalidade. Podemos usar o desejo de mudar o comportamento, se muitos de nós, como em todas as manifestações ao redor do mundo, tivermos o mesmo desejo de liberdade. Nosso desejo se torna um forte desejo de liberdade.
E se levarmos as almas dessas pessoas que estão prejudicando a humanidade, suas próprias almas as forçarão a mudar. E se eles ainda não mudarem, a guerra estará dentro deles. Vamos abraçar este conhecimento que nos é presenteado. Estude, ensine ao seu próximo o que você descobriu. Torne-se o cientista que um dia foi seu sonho desde a infância. Temos os ganhos, o nano, o plasma. Podemos criar energia, alimento, até mesmo naves espaciais com essa tecnologia. Mas nós nunca prejudicamos, nem mesmo os bandidos, porque sabemos o que é melhor. É por isso que ethos, moralidade e serviço aos outros e toda essa conversa sobre paz é tão boa, porque ficamos com almas mais fortes e eles ficam mais fracos. Vamos usar esse poder para obter o controle de nossas vidas. Será que precisamos mesmo de líderes do futuro? And then there is another answer. The laboratories, big or small, creating destructive energies to destroy humanity's heart and soul as collective from eons. Now it has been intensified because of the intense time of transition of humanity into the new cycle of universal civilization. And as collective humanity is awakening because of their abuse, is coming as raw truth for all to understand the condition. Those who are greedy and abusive, the consequences for them are for them, not for humanity. Humans mostly have understood that in the level of understanding. Então, uma outra resposta a essa mesma pergunta é: os laboratórios, os grandes laboratórios ou pequenos, criando energia destrutivas para destruir o coração e a alma da humanidade como um coletivo, isso acontece em eras. Agora se intensificou devido ao intenso tempo de transição da humanidade para o novo ciclo da civilização universal e como a humanidade coletiva está despertando por causa de seus abusos e está chegando assim como verdade crua, para que todos compreendam a condição. Aqueles que são gananciosos e abusivos, as consequências são para eles e não para a humanidade. Humanos, em sua maioria, entenderam isso no nível de compreensão. And then we are on the second question. Can I have a wish that everything be revealed, not out of malice, but to serve as an example, so that in the future we may know that there are hidden interests or of some laboratories? Então, temos a segunda pergunta, que é: posso desejar que tudo seja revelado, não por maldade, mas para servir de exemplo, para que no futuro possamos saber que existem interesses ocultos de alguns laboratórios? And the first answer, yes, my dear, you can always have a wish for the benefit of all in all love. Reveal is not the word. The revealing is the you within yourself, creating a level of understanding or balancing in peace, you. You can say your wish, my dear, in the one planet, one nation, one race for world peace and justice. Or you can wish from your heart and soul, from where you are, all souls in will be elevated as we are part of each other. Or you can post your wish to the Universal Council by Marie, so that she can present it in the public presentation of oneness. You can say, if you agree, I wish from my heart and soul that all conditions of abuse and malice is obsolete. As we always do as done, we are living in the now, in the emotion of presence. Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: sim, minha querida, você sempre pode ter um desejo para o benefício de todos,
no amor. Revelação, revelado não é a palavra. O revelador é você, dentro de si mesmo, criando um nível de compreensão e equilíbrio em paz. Você pode dizer seu desejo, por exemplo, no programa Um Planeta, Uma Nação e uma Raça pela Paz e Justiça Mundial. Ou pode desejar de coração e alma, de onde todos vocês são alma, e todas essas almas serão elevadas a partir disso, pois somos parte uns dos outros. Ou você pode postar também seu desejo pela Marie do Conselho Universal para que ela possa apresentar esse desejo nesse programa público que acontece da Unicidade às terças-feiras. Você pode dizer da seguinte forma, se estiver de acordo: desejo de coração e alma que toda condição de abuso e maldade seja obsoleta. Como sempre fazemos, dessa forma, nós vivemos no agora, na emoção da presença. And then there is a second answer. The wish of the man is that the strength of his soul or physicality, which has a direct access to the soul of the man. The Trojan horse is the wish for peace. It will make the world leaders change their doing by strengthening their soul. When their souls are strengthened, their souls will not allow the conduct of the world leaders to be any other than peaceful. This is how the wish of peace will be fulfilled. I am present in your wish, and I think many, many people of the world are present in your wish. And if you look around, aren't your wish materializing in front of your eyes? All the data and information about this dark stuff is coming up in the light every day, all over the world. We are coming closer and closer to the fulfillment of your wish. In the meantime, we work on our own conduct and plan for a new free world where all souls are equal, all needs are met, and we can explore the universe and enjoy life. This is what the One Planet, One Nation, One Race is all about. Equality, unity, soul, service to others, and everlasting peace on earth. Join us. Então, uma outra resposta a essa pergunta é a seguinte: o desejo do homem está na força de sua alma da fisicalidade, que tem acesso direto à alma do homem. O cavalo de Troia é o desejo de paz. Ele fará com que os líderes mundiais mudem de atitude, fortalecendo sua alma. Quando suas almas forem fortalecidas, suas almas não permitirão que a conduta dos líderes mundiais seja outra que não seja de paz. É assim que o desejo de paz será realizado. Estou presente em seu desejo e penso que muitas pessoas do mundo estão presentes em seu desejo. E se você olhar em volta, seu desejo não está de fato se materializando diante de seus olhos? Todos os dados e informações sobre essa coisa escura estão surgindo à luz todos os dias, em todo o mundo. Estamos cada vez mais próximos da realização de seu desejo. Enquanto isso, trabalhamos em nossa conduta e planejamos um novo mundo livre, onde todas as almas são iguais, todas as necessidades são atendidas e podemos explorar o universo e aproveitar a vida. É disso que se trata um planeta, uma nação, uma raça. Igualdade, unidade, alma, serviço aos outros e paz eterna na Terra. Junte-se a nós. And then we are on the last question. What is the best GANs for plants? Então temos a última pergunta, que é: quais são os melhores GANs para as plantas? The first answer, there are a lot of teachings about the use of GANs for plants or vertical people. Yesterday, I was participating in a teaching with the Romanian and Hispanic language groups of Keshe Foundation, which was the first of many in a series of workshops. The results they showed were amazing, and among many solutions I observed, they used the 4 basic ganses:
CO2, ethanol, CuO, and CH3. You can spray, you can create star formations, and so on. The crops tasted better, had a very long shelf life, and looked amazing. And they told that even bugs and birds were looked after, and when they harvested the plant, they prayed to its soul and thanked it. Because even a plant has a soul and emotions. We have so much to learn about the vertical people, and we have been so ignorant towards them. But now we have the knowledge, and we can change our own behavior. And I have a link to the video that can be posted in the chat. But it's a Facebook link, but it was not finished uploaded on YouTube yet. So, Okay. okay. I think you can share in the chat here, Marie, if you wish. Yeah. You just need to write. Do you want me to do that? I can do it. Yes, if you can, please. E, bom, a primeira resposta a essa pergunta, a Marie vai compartilhar um link no chat aqui, que vai de encontro com a resposta que foi colocada. Maybe A I'll resposta... Yeah. Yes, please. Sorry. I announced that you are going to put the... Oh, Marie caiu. Bom, vou ler a resposta. A resposta é a seguinte, né? Há muitos ensinamentos sobre o uso de ganhos para plantas ou pessoas verticais. Ontem eu estava participando de um ensino com os grupos de língua romena e hispânica da Fundação Cash, que foi o primeiro de muitos em uma série de workshops. Os resultados que eles mostraram foram surpreendentes e, entre muitas soluções, observei que eles usaram os 4 GANs básicos, CO2, NO, CuO e CH3. Pode-se borrifar, pode-se criar formação estelar e assim por diante. As colheitas tinham um sabor melhor, tinham uma vida útil muito longa e pareciam incríveis. Eles disseram que até os insetos e os pássaros eram cuidados e quando colhiam uma planta rezavam a sua alma e agradeciam, porque até mesmo uma planta tem alma e emoções. Temos muito a aprender sobre as pessoas verticais e temos sido tão ignorantes com relação a elas, mas agora temos o conhecimento e podemos mudar nosso próprio comportamento. A Maria ela tem o link que ela sobre essa aula, né, do grupo alemão e romeno que ela tentou compartilhar, não sei se ela conseguiu. I think you have to post the link because otherwise I have to log in. Okay, so I can post here. Yeah. So I have a last answer. Mostly, I have experienced with CO2 GANs plasma water in the plants, and the results are best. But now, as we know how to make the cup of life, you can prepare a spray of 1 cup 1 life GANs plasma water. Spray it on the plants. It is extreme love. Add to the plants. Vertical beings of love. They will understand your more and your heart and soul feelings about them. A drop of love and light. I also recommend you to go to the Keshe Foundation YouTube channel, Plasma School Library Australia. You can have much, much more than you desire. Então, temos uma outra resposta a essa mesma pergunta, que é a seguinte. Na maioria das vezes eu tenho experiência com água de plasma de GANs de CO2. Nas plantas, os resultados são os melhores. Mas agora, como sabemos como fazer o copo da vida, você pode preparar um spray de água de plasma de GANs do copo da vida, borrifá-lo sobre as plantas e inserir esse amor, que é muito importante, adicionando isso às plantas, esse amor. Seres verticais de amor, eles são de amor, eles compreenderão mais e sentirão de coração e alma essa interação com eles. Uma gota de amor e luz. Eu também recomendo que você vá ao canal do YouTube da Fundação Cash, tem o canal do grupo australiano Plasma School Library, e você pode ter muito mais do que você deseja lá, mais informações. So that was the answers from the Universal Council today, and I thanks everyone who contributed. Thank you. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal hoje e muito obrigado a todos que contribuíram para isso.
Rafael, você ia compartilhar alguma coisa e não deu certo? Eu compartilhei, não foi não? Tá aqui no YouTube. Compartilhei lá no YouTube o link. Mas se o pessoal quiser, eles podem, se eu não conseguir aqui, eu não sei, às vezes o YouTube dá problema compartilhar link. Não entendo muito bem, o pessoal pode também estar procurando. Com relação à agricultura, a gente tem também no grupo Cast Brasil, a gente tem um monte de coisa lá, vocês podem estar dando uma olhada lá, né? Inclusive ensinando passo a passo como utilizar a tecnologia, com resultados, e vai de cada um, né? A gente incentiva vocês a experimentarem, né? Muita coisa pode ser feita com a tecnologia, com os ganhos da agricultura. E todo dia a gente tem um relato novo na agricultura, no nosso grupo Cast Brasil. Então vocês podem estar acessando lá também. E lá vocês podem ter acesso a essa aula que a Marie falou aqui, que é do grupo espanhol com o grupo romeno, também, que eles compartilham sobre agricultura. So I was saying here that I think YouTube don't allow me to share links here in the chat for some reason. I don't think my link went on, but I said that if they can join in our Telegram group, so they have all the information there. And of course, the link also for the Romanian and Spanish teachings. And everyone should see that program. It's very good, even if you're not a gardener. Maria, recomendo vocês assistirem esse programa, que é muito bom, mesmo você não sendo jardineiro ou agricultor. I think Marie would like to say something about some news. Would like to Yes, share with us. what to tell, because we are working hard in the council, because we are making the letter to the governments, because Kirch Foundation is giving out very many, what's the name of it? I have it on the Flight Enhancement Spaceship Unit, which is the spaceship. So it will be gifted to many, many nations and scientific organizations. And to do that, we need to prepare a letter. And we tell them that it's a gift and that we need collaboration. But we also tell them that it's kind of necessary that they take this opportunity, because it will solve a lot of problems for their citizens. Então, a Maria está compartilhando aqui que o Conselho Universal está trabalhando muito, né, nesses últimos dias na elaboração das cartas para serem compartilhadas com os líderes de países, governantes e meio científico também, para o recebimento desse presente que a Fundação Cast está colocando à disposição de todas as nações, que é a unidade de aprimoramento de voo. E ela já está sendo fabricada na China, como o Sr. Cast mostrou fotos já na aula passada, vocês puderam ver. E o Sr. Cast está colocando como presente, mas o Conselho Universal está elaborando essas cartas para poder ser enviada para todas as nações, para cientistas, para a gente estar trabalhando em colaboração, né? Isso vai ser dado pela Fundação Cast como presente, mas cabe às nações se desenvolverem e se aprofundarem no desenvolvimento dessa unidade. And we also emphasize that this technology is on the basis of peace for all. So it's for the citizens and humanity, not for the few. Então, damos ênfase também que a tecnologia é para a paz, né? E não para o benefício da humanidade como um todo, não para poucos. Isso é um dos acordos que tem que estar bem claro nesse processo de entrega da tecnologia e da unidade de voo. Mais alguma coisa, Rafael? Você gostaria de falar? Eu tinha coisa em mente, mas agora fugiu. Eu queria, na verdade, estar chamando o pessoal também, acho que é importante isso, para nosso encontro, que a gente faz todo dia às 9 horas da noite, né, no nosso grupo Cast Brasil Corona Team, para a elevação das almas do Negociadores 5+1. O Sr. Cast atualizou a gente com relação a isso. Hoje, inclusive, no One Nation, o Sr. Cast deu uma atualização, falando que as conversações estão se encaminhando muito bem, mas a gente precisa continuar esse trabalho. Isso é graças a esse trabalho que o Sr. Cast falou, ele está na linha de frente na fisicalidade, diretamente agindo com os negociadores, mas a gente está trabalhando na alma.
E é o que ele falou na aula. Vocês não sabem quanto vocês estão inseridos nesse processo como buscadores de conhecimento, né? Então é muito importante esse trabalho a nível de alma que a gente está fazendo, e parece que as coisas estão se abrindo. E isso é muito interessante. E o Sr. Cash colocou isso no One Nation hoje. E hoje a gente tem às 9 horas da noite esse encontro no grupo do Telegram. E também a gente tem amanhã às 2 horas da tarde, horário de Brasília, que é o encontro mundial. Todo mundo nesse horário está fazendo ao mesmo tempo. Aqui no Brasil a gente tem todo dia às 9 da noite e especialmente quarta-feira às 2 da tarde. É importante a gente continuar esse trabalho. So Rosana was asking me about the news, and I just added about the gathering of the souls, the joining of the souls that we have today at 9 p.m. Brazil time and 1 a.m. Central European time, as we are doing every day. And also, especially on Wednesday, it's the most special one, as requested by Mr. Cash, we encounter at 6 p.m. Central European time. And all of you are welcome to join us. And I was also putting how important this gathering is. And as Mr. Cash said today at the One Nation, he was saying that the conversations are going forward, it seems, but it's up to us to continue this work. Mr. Cash was very clear in the last workshop also for us to keep this work for the opening of the souls and the elevation of the souls of the negotiators. E outra coisa que eu queria também falar é com relação a isso que a Marie, emendando o que a Marie falou, né, da unidade de voo. Como a Marie colocou bem, né, essas unidades vão ser presenteadas para as nações e cabe às nações se organizarem, né? Cabe aos buscadores de conhecimento se organizarem para fazer isso acontecer também. Não só para receber a unidade, mas como eu falo também para a universidade da Fundação Cash e para outros aspectos também. Né? Isso as pessoas têm que se posicionar, né? A Fundação Cash, mais uma vez, ela cria as condições, mas as pessoas que se mobilizam, tomam iniciativa para poder fazer isso acontecer. Né? O que a gente costuma falar, na universidade não adianta a gente ter um imóvel pronto lá e não ter alguém especializado para trabalhar nisso, de coração principalmente. Né? Não é só ter um especialista, mas é alguém que está conectado com ethos, principalmente da Fundação Cash, e que está querendo isso para o benefício das pessoas. Então é muito importante isso. Nós, como buscadores de conhecimento, estamos tentando achar nosso posicionamento nesse processo. Se eu não puder, claro, tocar uma universidade ou não puder entrar em contato com um membro do governo para poder receber as unidades de voo, eu posso sentar e ver, refletir como eu posso estar ajudando. Eu posso estar ajudando, fazendo essa elevação a nível de alma, que é muito importante. Eu posso estar ajudando em outros aspectos da tecnologia para estar elaborando isso de alguma forma na nação, né? Seja ajudando no voluntariado. Então, tem várias formas de colaboração. Como o Sr. Cash falou, o trabalho do Sr. Cash está feito. Ele colocou isso bem claro. Agora está nas nossas mãos. Como a gente vai desenvolver isso? Ele está aqui para guiar, não para dar nada para a gente. Então, é a nossa responsabilidade. So I was making just a small summary here, adding about what you said about the enhancement, the fight system that you are preparing the letters for the officials and also for the scientists. And I also was remind people that it's up to us and knowledge seeker. Mr. Cash put that very clear, not just for the fight systems, but also for the universities here and other things that we want to develop with the technology. It's up to us as knowledge seeker to organize ourselves, to find our position, how we can help in this process. So I'll say if somebody have a contact with the official or with a scientist, you can go there and talk to him, show the technology, but if you don't have, you can find another way to help. Always you can help. You can join with us and elevate the souls. So this is a very important work. You can do that, or you can help in another way as a volunteer as making translation or making editing of everything. Every work helps in this process, but it's up to us as knowledge seeker to organize ourselves. I think that's something very important for us to be aware always. Yes, that's true. And I would also like to say thank you for the Spanish group. They wrote here in the chat. They are doing the simultaneous translation, so thank you very much. Também queria agradecer ao grupo espanhol que está fazendo tradução simultânea aqui. E obrigado pela presença. Rafael, você está trabalhando bastante, né? Tem entrevistas. Conta alguma coisinha aí, apesar de a gente estar no fim.
A gente já está 1 minuto já além, né? Mas outra coisa que é importante, né? A gente está sempre aberto a entrevistas, né? Como a gente fala, a gente está aqui para divulgar o conhecimento o máximo possível. E é assim que a gente está alcançando cada vez mais pessoas. Quando as pessoas se sentem tocadas na alma, ela vem para o nosso grupo e entende como a fundação, isso é o principal. Elas têm que entender, né, no grupo como a Fundação Cast funciona e se posicionam para ajudar de alguma forma. É assim que a Fundação Cast vai crescendo, pelas pessoas encontrando seu posicionamento, né, não sendo forçadas a alguma coisa, ou a gente contratando alguém só porque é especialista em uma área para poder fazer aquilo. Não é a humanidade que tem que fazer esse movimento. É isso que é a beleza da tecnologia, que eu acho muito bonito no trabalho do Sr. Cash, esse respeito a nível muito mais profundo do que a gente pensa, né, de respeitar até a alma do planeta e o momento da humanidade, né, e não forçar uma mudança. Então, isso que o Sr. Cash coloca bem claro, e isso é uma coisa muito bonita, né, de ser visto nesse trabalho. Então, a gente está aberto a entrevistas. Quem quiser fazer entrevista com a gente, só entrar em contato no nosso grupo do Telegram, Cast Brasil Corona Team. A gente vai estar fazendo entrevista, seja canal do YouTube, rádio, televisão, jornal, revista. A gente está aqui para compartilhar o conhecimento e para mais pessoas tendo acesso a esse conhecimento, isso é o principal. So Rosanna was asking about interviews and all the things that if we are doing, so I'll just add in that we are open for this. And if anybody wants to first make interviews, please get in touch with us on the Cash Brasil Corona Team on Telegram. We are going to arrange this. Can be YouTube channel, TV, radio station. I think we are open for it. And the main thing is for us to share the knowledge so the people can join us and mainly understand the work of the Cash Foundation. That's something very important that I feel that people are starting to understand here in Brazil more and more with this group, central group on Telegram. Once they understand, they themselves find their positioning. So that's something that I particularly find very beautiful in the work of Cash Foundation, Mr. Cash. This respect for the humanity and this respect for the time of the humanity that Mr. Cash delivered to us, but people and humanity find their position and to organize themselves to make this change. So it's something very, very beautiful to see, and it's something very deep that's being shared by Mr. Cash with all of us, but it's up to us to try to understand this and go deeper into it also. Acabou nosso horário, Rafael. Já me avisaram. So I E aí, think vamos now we fechar. don't Boa have noite extra a todos. time. Uma ótima semana. Not today. Obrigado, pessoal. Thank you. Bye. Thank you. Obrigada. Até às 9, pessoal. A gente ainda tá. Será que vão dar tempo extra pra gente? Ai, será que vão deixar a gente mais um tempinho? 9 horas, né, Rafael? Pessoal, então 9 horas da noite, fiquem atentos lá no Telegram, que a gente vai abrir o chat, vocês podem participar dessa união de almas. E parece que a gente vai ter mais tempo extra aqui, pelo jeito. Ai, pediram para mim encerrar. É? Mas tudo bem. Bom, enquanto isso eu vou falar aqui. A gente tem que agradecer o pessoal, né, que entrou aqui, o grupo Cash Hispano aí do Rafael. Eu agradeci eles, né, que eles fizeram a tradução simultânea dessa entrevista de hoje, como eles têm feito ultimamente, né? E agradecer o grupo espanhol, o grupo alemão também de vez em quando faz, então é bastante informação interessante. Como a gente falou aqui, tentem ouvir o pensamento de sexta-feira brasileiro, né, que como eu falei no último encontro que a gente teve ontem, às 9 horas da noite, que geralmente a gente faz o silêncio e depois abre para comentários, para compartilhar alguma coisa. E a gente falou que na sexta-feira a gente está tentando digerir o máximo possível o ensinamento, se focar em alguns tópicos, né? Então, às sextas-feiras, a gente estava, se você perceber, a gente estava focando no ensinamento de uma grave, mas chega um ponto que você vai fundo no ensinamento do Sr. Cash, ele não é tanto sobre a conexão correta do fio ou coisa assim. Tem um ponto que você tem que começar a conectar com a sua emoção, com a sua alma no dispositivo. Isso é muito interessante. Quando a gente tinha conversas com oficiais aqui também com o Sr. Cash, o pessoal sempre estava querendo saber como conecta, como faz isso, como faz aquilo. Sempre tinha esse pulo do gato que ele tentava direcionar, mas as pessoas bloqueavam. Né? Que esse é o pulo do gato que ele fala, que a gente tem que começar a desenvolver. Então a gente está direcionando isso também de sexta-feira, tentando focar nessa questão da nossa emoção, a gente começar a aprender
como ela funciona e como isso é desenvolvido no nosso sistema e como lidar com elas, né? Que são campos magnéticos gravitacionais, na verdade. Então, a gente aprender a lidar com isso é muito importante nesse trabalho. Então, a gente vai estar direcionando. Então, convido vocês a estarem sexta-feira com a gente também, 7 horas da noite, para a gente estar digerindo mais esse ensinamento do Sr. Cash. Como a gente fala, na quinta-feira passada, ele deu muita informação importante, mas que poucos captaram, porque se é tanta informação, às vezes fica difícil a gente digerir. É uma coisa que requer você ouvir várias e várias vezes mesmo. E você vai pegando e pescando várias informações ali que são preciosas. E eles estão te chamando a atenção aí, ou a gente pode continuar? Eu estou falando. Acho que agora ela vai desligar. Eu estou com medo de você estar falando aí, ela tirar a gente. A gente já está no lucro já, então se tirar, tirou. Mas... Vou pedir já para ela esses 5 minutinhos a mais. Mas não vê se, tem que ver se vai atrapalhar ela no programa dela, senão a gente fica ocupando aqui espaço. Acho que ela perdeu o ponto lá. Eu estou falando aqui só para a gente aproveitar esse tempinho. Mas aqui fica o meu convite, então, para vocês, no Ensinamento Brasileiro, de sexta-feira, 7 horas da noite, horário de Brasília. E a gente está organizando essas aulas focadas, né, nesse ensinamento do Sr. Cash, como a gente disse, é muita informação. E a beleza da tecnologia é isso, como eu falei no início da entrevista hoje, que eu acho fantástico. Pela primeira vez a gente está tendo essa oportunidade de entender o processo, não só experimentar, porque tudo nesse planeta, não só a nível de espiritualidade, a gente tem percebido isso, né? Você vê os grandes mestres espirituais, eles relatam experimentos, mas eles, de fato, eles não explicam como aquilo ali funciona na sua essência. Não sabe a ciência daquilo, literalmente. O Sr. Cash está trazendo a ciência disso. Isso vale também para a nossa tecnologia. Eletricidade, por exemplo, é um bom exemplo disso. Eletricidade, se você for historicamente, as pessoas que descobriram a eletricidade, eles tentam só demonstrar um experimento que eles colocaram, que deu certo para eles. Mas eles não sabem a ciência da eletricidade até hoje. Se você for estudar a fundo a eletricidade, eles não entenderam a ciência da eletricidade. Eles dizem de uma forma bem superficial que é o movimento do elétrons, que é a vibração. Mas nem eles entenderam. Se você vê os experimentos dos primeiros, até do próprio Tesla, talvez foi um que foi um pouco mais além, mas você vê o Edison, esse pessoal que trabalhava de fato com eletricidade, eles não estavam entendendo, eles experimentaram, viram que funcionava daquela forma e colocaram na prática. Né? Então, hoje o Sr. Cash está tentando trazer essa ciência para a gente entender não só a nível de espiritualidade, de alma do homem, mas também tudo nesse planeta que a gente nunca entendeu de fato como funciona. Tanto na parte elétrica quanto de saúde também. É uma coisa simples, que eu sou da área de saúde, que isso me encantou muito, é o sistema digestivo. Isso para mim foi sempre um enigma. Eu estudava livros, a fisiologia não conseguia explicar para mim como é que a gente de fato consegue absorver energia para o nosso sistema de uma comida. Né? Eles falam que tem quebra disso, quebra daquilo, você vai para o ácido no seu estômago e tal, mas é sempre algo, está faltando coisa, você sempre percebe isso, muito claro. E o Sr. Cash explica de uma forma simples nas aulas de saúde isso. Né? Então, porque tudo é porque a gente perdeu a essência. O que ele está tentando trazer hoje é a essência. É o que a gente estava conversando com o buscador de conhecimento, ele estava falando com a gente hoje, ele tem contato com cientistas, assim, pessoal dessa área, e é interessante que ele falou, a gente tem que botar uma linguagem que eles entendam para poder captar e tentar usar isso. Ele falou, esse que é o problema, entendeu? Porque o Sr. Cash, quando ele fala, ele tenta mostrar a essência. Né? E para ele mostrar a essência, a pessoa tem que estar humilde que está recebendo, porque a realidade é a primeira coisa. A gente não entendeu nada até hoje, a gente não sabe de nada. Então, se a pessoa não entra com essa mentalidade e acha que sabe, a conversa não flui, não adianta. E a maioria entra com essa mentalidade. Então, hoje o que acontece na humanidade que eu vejo, eu posso colocar um exemplo, é como se a gente estivesse num campo de futebol tentando jogar basquete. Então, eles elaboraram todo o sistema para a gente poder jogar basquete no campo de futebol. Criaram uma bola perfeita para poder quicar numa grama, criaram um tênis para a gente poder ficar na grama. Só que o Sr. Cash está vindo e fala, olha, vocês estão jogando num local que é para futebol. Entendeu? Só que eles já elaboraram toda a estratégia para jogar basquete no campo de futebol. E agora, o que eles vão fazer? Então, eles já gastaram todo o dinheiro, os times foram feitos para poder jogar basquete no campo de futebol, a bola foi feita para poder quicar na grama, o tênis foi... Então, esse é o mesmo embate que acontece hoje quando o Sr. Cash fala com políticos e cientistas. Né? Ele está tentando mostrar que, olha, lá no início está errado. Não é que está errado, vocês conseguiram entender bastante coisa, mas a essência não está correta. Então é isso que é interessante que o Sr. Cash está trazendo hoje para a humanidade. Então, o que ele trouxe para nós está muito além, eu acho que ainda dessa época. Acho que por isso que nós temos dificuldade.
mas eu acho que com o estudo que cada um está se colocando, aprendendo mesmo, né? E nós Por estamos isso que desenvolvendo. Eu acho que que uma das coisas sobre a alma é tudo, né, Rafael? Isso mas para nós agora é requer quebra de abertura, né? paradigmas. Esse é o ponto, que é o que o Sr. Cash colocou na última aula. A gente está conversando com cientistas da NASA, com várias agências, que eles precisam trabalhar com a gente, mas eles têm que ter essa abertura. Né? Se não tiver essa abertura, fica muito difícil. Então, por isso que a gente vê as pessoas mais simples são que estão entendendo mais a tecnologia, porque elas têm humildade, elas sabem de cara, elas não sabem o que está acontecendo, elas querem saber. Então, elas se colocam nessa posição humilde, coisa que com um cientista, com um político, é um pouco mais difícil, você tem uma bagagem, entendeu? Então, por isso que a gente vê isso muito bonito nas pessoas mais simples. Os melhores relatos, os mais bonitos, as pessoas conseguem captar. A gente tem um bom exemplo disso com o próprio sistema Magrave. Né? Uma pessoa na Nigéria, que era um cabeleireiro, foi o que teve o melhor resultado com o Magrave até hoje. E ele nunca entendeu, nunca mexeu em eletricidade na vida. E ele conseguiu gerar energia livre, ele conseguiu fazer um monte de coisa na casa dele com o Magrave, coisa que os cientistas não conseguiram nem chegar perto. Então, porque tem esse passo inicial, que eu acho que é o mais crucial, na minha opinião. E quanto mais bagagem, mais identidade você forma em cima disso, mais difícil fica para você estar abrindo seu coração de fato para essa nova ciência. Por isso que eu acho que a mudança vem da raiz, que é o que a Fundação Cast tenta trazer, das pessoas e das pessoas mais simples, né? Pessoa dona de casa, pessoas da garagem, tendo muito mais abertura e mais iluminação com esse conhecimento do que muitos cientistas, que vai demorar talvez muito mais do que uma dona de casa. Então, é isso. Acho que agora a gente tem que ir, né? Que não sei se ela falou mais alguma coisa, a gente pode continuar aqui, eles vão tirar de... Vamos continuando, aproveita. O Cristiano falou, e sábado temos... é um programa bom, hein? Eu vou fazer sim, propaganda dele. Você quer falar? Pode falar. Não, eu estava lendo aqui, o Cristiano. Não, você quer falar do programa do Plasma Connection? Pode falar. Não quero falar, não. Eu estou só dizendo assim, o Josafá e a doutora, eu sempre esqueço o nome dela. A doutora Cláudia Friedreich. Então, nossa, achei muito legal. Ajuda bastante também, viu? Sim. Vale a pena assistir. É um programa bem legal que eles estão elaborando. O último foi bem legal, com terminologias, né? Que dá para quem está começando agora, eles entram no grupo e fica perdido, que o pessoal usa GANs, nano, o que é isso tudo. Então eles deram uma aula bem legal explicando sobre tecnologia, sobre terminologia, perdão. Então essas aulas estão no canal do YouTube nosso, que é o Cast Brasil Tecnologia do Plasma. Lá a gente tem essas aulas, tem também as aulas do ensinamento do Sr. Cast, com tradução simultânea em língua portuguesa, tem as aulas de sexta-feira, ensinamento brasileiro. Então todas essas aulas vão estar disponíveis no nosso grupo, no nosso canal do YouTube, Cast Brasil Tecnologia do Plasma. Se não estiver lá, a gente também encoraja vocês a estarem acessando esse canal, se inscrevendo, para vocês terem acesso a essas aulas de forma gratuita. Como o Sr. Cast fala, é um direito de todos saberem sobre essa tecnologia, e aí cabe a cada um se aprofundar ou não. Espero que vocês se aprofundem. Deixa eu ver se estão me ligando aqui, que eu estou adorando o papo. Não me cobraram, não. Não. Deixa eu ver se mandaram para mim aqui. Para mim não me mandaram nada também. Não? Então Bom, então vamos continuar. Então a gente queria também lembrar, claro, se vocês quiserem trabalhar como voluntários, como eu falei mais cedo aqui, também é muito importante. A gente está precisando, sempre é importante. Eu vejo que tem tanta coisa para fazer. Nossa, é muita coisa, né, para a gente realmente. O trabalho de vocês é muito bonito, Rafael, de todo o grupo. Não tenho o que falar sobre a disposição de cada um de fazer uma parte e dar tudo certo, né? Sim, é muito bonito o trabalho e requer muita dedicação, né? Por isso que a gente fala, quem não está com alma nesse trabalho é muito difícil continuar, né? A gente vê muita gente, às vezes, que se anima, se empolga, mas depois de um tempo você percebe realmente que você tem que ser tocado na sua alma e perceber a grandiosidade disso, né? Quando você percebe, é muito difícil até você não trabalhar com isso, é o que a gente percebe, né? Eu, pelo menos, percebo por mim. Eu, hoje em dia, não consigo me ver
fazendo outra coisa, quando você acha sua missão naquele processo. E é o que eu sinto hoje para minha vida, né? Como eu já falei, eu já estava fazendo isso até antes de ser representante da Fundação Cash no Brasil, já ficava horas e horas, conversei isso até com os de conhecimento outro dia. Eu ficava sozinho, então eu cheguei a alugar um espaço, né? Que eu morava sozinho, para poder ficar focado nisso. Eu ficava o dia inteiro traduzindo as aulas de saúde, que é a minha área de especialidade. E eu traduzi todas as aulas de saúde, 46 aulas do Sr. Cash, eu traduzi todas, inscrição português. Dá um livro, hein? Dá um livro, dá 2 livros, se bobear. Mas... E a gente disponibiliza, inclusive, essas inscrições em português, mas para quem é médico, né, foi o pedido do Sr. Cash, para estar passando somente para médicos essas aulas. E a gente, inclusive, tem um grupo no Telegram só para médicos, quem for médico e quiser participar. Médicos e dentistas, né, e veterinários, a gente tem esse grupo específico. Quem quiser estar participando e for dessa área, é só entrar em contato com a gente no Cash Brasil, no Telegram. Quando a gente fala, é muito difícil você até estudar outra coisa, vejo isso por mim. Eu vejo isso pelos buscadores de conhecimento, né? O que a gente fala, eles usam uma imagem que eu acho bem interessante. Às vezes o pessoal vem falar de outra tecnologia no nosso grupo, alguma coisa do tipo, e o pessoal fala assim, pô, você tem uma Ferrari na mão, você quer falar de uma Kombi que não tem nem roda direito, mas só está andando aos trancos e barrancos. Então, vamos gastar o nosso tempo para falar do que realmente está ali, entendeu? Que é da tecnologia, que está dando tudo para a gente na totalidade. Cabe a gente digerir. Então, já é tanta informação que não dá nem tempo da gente para outro aspecto. Né? E não é que só não dá tempo, mas para mim, pelo menos, não dá nem ânimo para ir para outro aspecto. Porque o Sr. Cash, uma aula, por exemplo, a aula passada, o Sr. Cash ele explicou como é que a luz é criada, se a gente for lá e voltar e ouvir com calma. Ele explicou sobre Méter, sobre o que significa a volta do retorno de Cristo, que seria basicamente isso. O que significa isso, quem é e o que seria isso. Então, ele deu uma aula sobre nêutron, criação de próton e elétron, coisa que a física até hoje não explicou. Entendeu? Então, só nessa aula de quinta-feira... Não, eu entendi, fui entender numa colocação de uma pessoa das 9 horas, quando a gente faz a conexão, né? Eu fui começar a entender alguma coisa. Estão falando que vão desligar a gente. Então tá bom, não, mais O Wagner colocou de novo. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Obrigada. Boa noite. E a gente se encontra às 9 horas no Cash Brasil, no Telegram. Valeu, Rafael. Até. Boa semana para todos. Obrigada.